Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, nós iremos começar mais uma videoaula de história, tá bem? Capitanias hereditárias será o nosso assunto de hoje, a página 104 a 108, tá? Peguem os livros de história aí, por favor, para nós começarmos a nossa aula de hoje, tá bom? O rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro porque Portugal não tinha recursos. Então, criou um sistema de colonização que não o obrigasse a gastar muito dinheiro. Dom João III, em 1534, decidiu adotar um regime de capitanias hereditárias. O que é que ele fez? Dividiu o Brasil em 15 lotes doados a 12 donatários escolhidos entre pessoas importantes como militares, fidalgos, funcionários da administração colonial e comerciantes que se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, misericórdia, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para as pessoas que exploravam a terra com os recursos próprios. Então vamos lá, O rei de Portugal, ele precisava o quê? Ocupar e colonizar o Brasil. Mas para ele ocupar e colonizar, iria gastar muito e ele não tinha dinheiro, não tinha recursos. Então o que é que ele fez? Ele criou um sistema de colonização que não precisava, gastar muito dinheiro. O que é que ele fez? Ele decidiu, Dom João III, adotar um regime de capitanias hereditárias. E o que é que ele fez? Ele dividiu o Brasil em 15 lotes. E foram doados a 12 donatários. Quem foram essas pessoas? Eram pessoas importantes, como militares, fidalgos, funcionários da administração colonial e comerciantes. Então, ele dividiu essas terras entre eles. E o que ele fez? Eles falaram, que esse povo, quem ganhou, se encarregariam de garantir as posses dessas terras e explorá-las, Então, as pessoas que ele deu essas posses tinham que explorar essas terras, não é isso? E os lucros obtidos, que eles iam explorar, então ia gerar dinheiro, com a exploração das terras. Então, o dinheiro tinha que pagar para quem? Para Portugal. Então, com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para as pessoas que exploravam a terra com recursos próprios. Então, essas pessoas, elas não ganharam de graça essas terras, Elas tinham que explorar, trabalhar e passar a exploração, os lucros para o rei. Então, aqui, como a Pro falou, que Dom João, ele decidiu adotar o regime das capitanias, Ele fez o quê? Dividiu o Brasil em 15 lotes, doado a quem? A 12 donatários, Escolhidos. Quem eram esses donatários? Como a Pro falou, eram pessoas importantes, Como militares, fidalgos, funcionários da administração colonial e comerciantes. Então, essas pessoas, elas se garantiam, de garantir a posse das terras e explorá-las. E pagava a quem? A Portugal parte dos lucros obtidos. Os 15 lotes de terra eram chamadas de quê? De capitanias hereditárias. Por quê? Porque tinham caráter vitalício, ou seja, podiam passar de pai para o filho mais velho como herança. Porém,
o sistema de capitanias hereditárias não deu bons resultados. Por quê? Porque muitos donatários eles não se interessavam pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes, né, para colonizar suas capitanias, que sofriam o quê? Ataque dos indígenas e dos franceses. Então, gente, esses 15 lotes que foram divididos, né, pelo rei, Dom João, né, decidiu adotar essa divisão e ele fez essa divisão. E essas terras, esses 15 lotes divididos, eles eram chamados de quê? De capitanias hereditárias. E essas capitanias, elas tinham um caráter vitalício. Os pais podiam passar para o filho mais velho, para os filhos mais velhos como herança. Só que a capitania, o sistema de capitanias hereditárias, não deu bons resultados. Por quê? Porque muitos donatários, eles acabavam que não se interessavam pelas terras que receberam, e outros não tinham recursos para colonizar. Por quê? Porque sofria os ataques dos indígenas e dos franceses, né? Porque os indígenas, eles não desistiam, né? E os franceses também não. Eles queriam tomar, né, as terras dos portugueses, que na verdade os portugueses eles invadiram, não é isso? Então, eram esses ataques constantes, né, dos indígenas e dos franceses, né? Eles atacavam e muitos acabavam desistindo, né? Não aguentava e desistia das terras. São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo de cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para seu desenvolvimento. Então, esses dois estados, eles acabaram se dando bem, né? Prosperou por conta da cana-de-açúcar, né? São Vicente prosperou por conta da cana-de-açúcar e da criação de gados. E Pernambuco prosperou o quê? Com a cana-de-açúcar. Então, elas tiveram bons desenvolvimentos, não é isso? E nós estamos vendo aqui no mapa do livro, né, na página 104, quais foram as terras que foram divididas, né? Então, nós temos aí Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e São Vicente, né? Então, nós vemos aí que cada um era responsável. O Ceará, por exemplo, era quem? Antônio Cardoso de Barros. Rio Grande, quem era? Era João de Barros e Aires da Cunha, o primeiro quião. Então, cada um aí, ele era responsável por essas terras, né? São Vicente, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho. Foram as duas capitanias que prosperaram, né? Como a proleu, né? Que foi as capitanias de quem? De São Vicente e Pernambuco. Por que prosperaram? Porque eles trabalharam com o quê? Que foram o quê? A criação de gado e a cana-de-açúcar. Então, foi as que mais prosperaram, né? As viagens tornavam-se mais perigosas porque nessa época as informações contidas nos mapas eram poucos precisas. Então, por isso, gente, que as viagens elas se tornaram mais perigosas. Por quê? Porque tinham que
poucas informações precisas, né, nos mapas. Os navegadores passaram a fornecer informações sobre as descobertas das novas terras aos cartógrafos europeus. Então, os navegantes eles passavam o quê? Eles passaram a fornecer informações, né, sobre as descobertas das novas terras aos cartógrafos europeus. Então, eles reuniram essas novas informações, aquelas que já possuíam, elaborando mapa cada vez mais complexos. Então, gente, o que aconteceu, né? As viagens elas se tornavam cada vez mais perigosas, porque as informações que tinham no mapa eram poucas. E o que passou a acontecer? Os navegantes eles começaram a passar as informações, né, sobre as descobertas de novas terras para os cartógrafos europeus. Então, esses cartógrafos europeus eles se reuniam e aí pegava essas novas informações com aquelas que já tinham e elaboravam um mapa. Só que o mapa ficava cada vez mais complexo, né? Mais difícil de entender. Então, esse mapa, ele representa o mundo como era conhecido pelos europeus na época de 1482. Então, né, ele tá um pouco complexo, né, difícil de entender. Mas, naquela época, foi esse mapa que ajudou, né, eles a chegarem num caminho determinado, né, onde eles queriam chegar, né? Então esse é o mapa mundi feito pelos europeus em 1482, tá bem? Então esse foi o nosso assunto de hoje, tá bom? No meu quarto ano, façam atividade, por favor, da página 106 até a página 107, tá bom? Qualquer dúvida que ficar, pode mandar mensagem para a Pro, não fiquem com dúvidas, tá?